Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso ensino remoto, hoje a nossa videoaula vem tratar, ou seja, entrar diretamente no conteúdo programático da disciplina de trabalho de conclusão de curso, né? Como foi explicado semana passada sobre a nossa ementa, agora, a partir dessa aula, a gente vai falar diretamente do que realmente forma um trabalho de conclusão de curso. Então, o assunto de hoje, como está aqui no nosso slide, né, são os critérios para a formulação de um projeto de conclusão de curso. Parte 1. Por quê? Porque esse assunto a gente vai abordar nessa videoaula de hoje e na próxima videoaula, que será para a próxima semana, correto? Lembrando que semana passada a gente deu uma introdução falando um pouquinho sobre o que é pesquisa e qual é o sentido da pesquisa. E hoje a gente implementa todo esse processo de pesquisa, correto? Dentro desses critérios para a formulação de um trabalho de conclusão de curso, tá? Então vai ser muito interessante a nossa aula. Eu convido a vocês que peguem aí o material, né, caderno, caneta, lápis e façam um fichamento, porque vai ser muito legal a nossa aula hoje, tá? Então prestem bem atenção e convido a vocês para junto comigo aprender, certo? Então, os conteúdos que a gente vai abordar nesse primeiro momento, nessa parte 1 dos critérios de formulação, é o conceito e significado do trabalho de conclusão de curso. Semana passada, lembrando vocês, falamos um pouco sobre a pesquisa, correto? O sentido da pesquisa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Depois, a autenticidade desse trabalho, o rigor acadêmico e, para finalizar a nossa aula, a aprendizagem aplicada, né? Tudo isso, como que vai ser aplicado esse trabalho de conclusão de curso, correto? Só que é bem interessante, e aí eu não sei se vocês conseguem ver essa figurinha aqui, depois na casa de vocês, né, na hora que vocês estiverem assistindo o vídeo, observem bem o que está escrito bem aqui, né? Está falando lá, TCC, o que eu faço, tá? É nesse momento, e aí pode ver que tem um desenho aqui, um rapaz extremamente apavorado para fazer o TCC. Por quê? Porque realmente é uma coisa que às vezes, de início, assusta mesmo, como eu disse semana passada. Só que é fato que tudo que assusta, né, torna-se um processo difícil no começo, mas depois a gente consegue vencer isso a partir do momento que supera essas dificuldades. Então eu não tenho que analisar o meu TCC como um problema, mas sim como um desafio a ser vencido. E como eu disse semana passada, você vai conseguir, ou melhor, vocês, minhas caras alunas, vão conseguir fazer todo esse trabalho de TCC, correto? Muito bem. Para a gente começar a falar um pouquinho, vamos conceituar o significado do trabalho de TCC, correto? Então, nesse primeiro momento aqui, bem aqui em cima, nesse conceito e significado, está falando o que é o TCC? É um trabalho acadêmico de caráter obrigatório e instrumento de avaliação final de cursos de níveis técnico e superior, correto? Então, a grande maioria dos cursos de nível técnico, tá? Tem o trabalho de conclusão de curso. E de superior, quase todos, ou se não todos, é obrigatório o trabalho de conclusão de curso. Correto? Tá? E por que isso? Isso é muito bom para o aluno, pessoal. Né? Muito bom para a instituição e principalmente para o aluno. Por mais que, como a gente vê esse coleguinha nosso aqui, ele está desesperado de como que ele vai fazer, que é difícil, é isso, é aquilo, e muita gente fala isso. Mas quando o aluno ele entra dentro dessa proposta e consegue desenvolver essa pesquisa, esse trabalho de conclusão de curso, como eu disse, faz sentido para a vida dele, profissional e pessoal. E é isso que a nossa disciplina, né, vai tentar, ou melhor, vai fazer com vocês, certo? Então a gente está aqui para conversar junto, para aprender junto, tá? E relacionar o sentido desse trabalho de conclusão de curso para você que está fazendo nesse momento o curso técnico e que um dia, eu acredito, vai fazer um ensino superior também e vai ter o trabalho de TCC lá e como você já fez aqui, você vai pegar muito mais fácil para
desenvolver esse trabalho, correto? Então, em geral, a aprovação do TCC é um critério para o aluno obter o diploma do curso, tá? Então, para finalizar todo o conceito teórico e prático que vocês desenvolveram no curso em si, é necessário fazer esse trabalho de TCC. Por quê? Porque é ele também que vai caracterizar a entrega do seu diploma. Então, a gente tem que deixar bem claro isso. Não adianta nada eu fazer todo o curso e bem todo o curso se eu não conseguir fazer o meu TCC. Nossa, professor, então eu só vou fazer o TCC e não vou fazer mais o curso. Não. O trabalho de conclusão, como eu disse, ele é o fundamento necessário para observar se você realmente entendeu toda a proposta de ensino e aprendizagem que o curso te ofereceu ao desenvolvimento dele, correto? Então ele serve para realmente finalizar, por isso que ele chama trabalho de conclusão de curso, correto? Então ele vai mostrar para você o tanto de arcabouços de conhecimento que você conseguiu ao longo do curso, correto? Tá, na segunda parte, bem aqui, fala o quê? A elaboração do TCC varia de acordo com a instituição e com o curso. Então, cada instituição, correto? Claro, ela não trai, né? Ela não vai contra as normas da ABNT, certo? Mas cada instituição, ela molda o seu trabalho de TCC. E não é diferente na instituição APROVE. A gente vai moldar o nosso trabalho também de TCC, tá? Ou seja, podendo ser desenvolvido de forma individual, dupla ou grupo. Em qualquer um dos casos, sempre deverão ser seguidas as orientações de um professor responsável. Então, o que a gente vai fazer? Se você for analisar, a palavra dupla aqui, ela está grifada. Por quê? Porque é o que nós vamos adotar para vocês. A gente vai tentar desenvolver com vocês em forma de dupla, tá? Ou seja, 2 alunos ou 2 alunas vão estar desenvolvendo um assunto aí, né? Ou seja, para fazer todo o trabalho de conclusão de curso, correto? Tá? Então, a orientação também a gente vai tentar buscar professores do curso de vocês para orientar melhor junto comigo aqui, né? Podendo fazer esse trabalho de direcionar corretamente como que vocês vão desenvolver todo esse trabalho, certo? Então, cada instituição ela adota um tipo, né, uma metodologia dentro desse trabalho e não é diferente com a Escola APROVE. A gente vai tentar fazer o melhor para vocês, alunos, né, ou alunas, desenvolver todo esse trabalho de uma forma eficiente que seja bom para vocês e para a escola também e para o futuro da profissão de vocês. Tá? Sua elaboração visa despertar no aluno o seu lado pesquisador. Olha que legal isso aí. Né? Aqui a gente já começa, sai um pouco desse conceito de início e já começa a entrar no que a pesquisa, o que o trabalho de TCC ele pode fazer com você, ou melhor, com nós. Correto? Isso é legal. Então ele fala, sua elaboração visa despertar no aluno o lado pesquisador. Pessoal, posso falar um negócio para vocês? No nosso país, existe falta de pessoas que querem pesquisar. E isso é tão difícil para nós, num contexto geral, sabe por quê? Porque a pesquisa, ela traz conhecimento, ou melhor, mais conhecimento, o aperfeiçoamento do conhecimento. Entendeu? Então, todo mundo pode ser um pesquisador? Todo mundo é um pesquisador? Não. Correto? Mas todo mundo pode desenvolver esse lado pesquisador? Sim. Por quê? Porque o ser humano é capaz disso. Só que ele tem que ser estimulado. E é isso que eu, o professor Adriano, dando essa disciplina para vocês, vai tentar fazer. Vai tentar fazer o quê? Vai estimular você a pensar uma forma de desenvolver um assunto pesquisando. Isso é legal. E vocês vão ver como que isso vai ser interessante para vocês e para a profissão de vocês, tá? No qual potencialize habilidades que sirvam para a resolução de problemas. Então, olha o sentido aí, o significado do TCC. Ele, né, busca potencializar, né, as habilidades de quem? De quem faz o TCC, no caso, vocês.
para resolver problemas, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa resolução de problemas, tá? Prospectando o seu desenvolvimento ao longo da vida, ó. Prospectando, quer mais desenvolvimento seu através do trabalho ao longo da vida. Tanto no âmbito pessoal, pessoa, vida, área pessoal, melhor dizendo, quanto no profissional. Então, entra para o desenvolvimento da vida da pessoa para caminhar isso para o profissional, para a área exatamente de vocês, correto? Então, isso daqui forma todo esse conceito do sentido e significado, melhor dizendo, do trabalho de conclusão de curso, correto? Então, não se assuste, pessoal, tá? Eu confesso a vocês que vai ser muito legal, mas vocês, como eu disse na semana passada, vocês têm que, junto com o professor, querer, correto? E eu acredito que vocês querem sim desenvolver um trabalho para finalizar esse curso, né, com um resultado muito elevado no conhecimento de vocês, certo? Vamos lá. Aí a autenticidade, né? O que é a autenticidade do trabalho de conclusão de curso, do TCC? Vamos lá. A gente começa com um questionamento, né? Isso é bem interessante, né? Refletir nesse questionamento, ó. O que a autenticidade está ligado, ó? Onde no mundo real o educando poderia lidar com o problema ou a questão abordada pelo projeto, correto? Então é isso que agora, para esse trabalho ser autêntico, certo? Você tem que começar a analisar aonde, né? Que mundo real, em que realidade você, educando ou educanda, poderia lidar com esse problema, com um problema. Então, já percebam só que o trabalho ele parte de um problema. Lembra que eu disse? A gente vai falar mais de resolução de problema. Então, ele parte de um questionamento. E questionamento todos nós temos. E aí, esse questionamento, o que eu quero? Eu quero convidar você que reflita dentro da sua área. Ou seja, do que você está estudando. Não é estética? Então, reflita nisso. Tá? Comece a pensar, comece a refletir sobre o que você viu durante no curso na parte teórica, isso, independente da disciplina, porque todas as matérias têm uma interdisciplinaridade, correto? Que forma o curso de vocês de estética, certo? Então comece a refletir, tá? Nesse problema ou a questão abordada pelo projeto, que o projeto, o trabalho do TCC. Aonde que pode ser enquadrado? Tá? Então, esse questionamento ele já começa a fazer que nós reflita a autenticidade desse trabalho. Porém, o que é essa autenticidade? O que está ligado à autenticidade? Então, é ligado a uma ideia. A ideia tem que ser o quê? Original. Ah, professor, mas então essa é a ideia original, eu tenho que criar alguma coisa que não existe e agora eu descobri? Não necessariamente no caso do curso de vocês, que é um curso técnico, tá? A gente vai estudar um determinado assunto, ele pode já existir, você pode aperfeiçoar esse assunto dentro da sua área, isso é legal, mas ele tem que ser original, correto? Ele tem que ser pautado em estudos que já aconteceram, em situações, problemas que existem e que você possa dar a sua identidade, correto? Ou seja, tem que ter veracidade. E quando eu falo em veracidade, eu falo em um trabalho autêntico. Por isso que ele tem que ser original. Entendeu? Então eu tenho que refletir em qual mundo real ele vai ser implementado, certo? Buscando resolver ou estudar um problema relacionado ao assunto da área de vocês, para esse trabalho ter uma ideia original e que tenha veracidade, que ele seja verdadeiro, que ele seja autêntico, que ele tenha uma certeza. Isso é legal, isso é bem interessante, isso aperfeiçoa o conhecimento, pessoal, isso é lindo, entendeu? Poxa, professor, mas você fala como se fosse fácil. Não, eu sei que não é, mas a gente está aqui para aprender, entendeu? É para debater, é aprendendo junto, correto? Né? Então, é fácil não vai ser mesmo, mas o que é fácil na vida? Nem nascer é fácil, pessoal. Então, a gente vai junto fazer esse trabalho e eu creio que lá no final a gente vai colher muitos frutos,
tá? Sobre isso, tá? Então vem comigo, não desanima não, tá? Para finalizar essa parte da autenticidade, né, com isso, para iniciar o TCC, então a gente começa pelo princípio, tá? Iniciar o TCC, o aluno deve ter um tema para o trabalho. Então, você não tem um tema? Não tem problema ainda. A gente está começando a fazer um processo de reflexão para você criar uma ideia original que tenha veracidade, que está dentro de um processo problemático para estudar esse problema e criar uma hipótese, correto? E aí você vai criar o seu tema em cima disso. Então, por isso que a gente está começando do início. Oh, professor, é redundante isso. Realmente, mas tem que começar do início. Né? Sabe qual é o grande problema no Brasil? Vocês sabem? Vou falar para vocês. Opinião própria do professor, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso. O problema do Brasil é que grande parte das coisas que acontecem no nosso país começa não pelo alicerce, começa pelo telhado. E quando você já viu, pergunto para vocês, vocês já viram uma casa começar pelo telhado? Eu nunca. Isso porque a arquitetura tem tecnologia de tudo quanto é ponta aí de primeira. Mas eu nunca vi uma casa começar pelo telhado. Por quê? Porque ela precisa de colunas. Ela precisa de edificações. E o trabalho do TCC é do mesmo jeito. Por isso que a gente está começando do início. É redundante, mas é fato. Porque a gente vai dar estrutura a esse trabalho, vai dar corpo a esse trabalho para esse trabalho ser maravilhoso no final do nosso estudo, correto? Então, deverá ser escolhido como base em determinados critérios que incluem. Então, o tema tem que ser escolhido, né? Ou seja, como uma base de determinados critérios. Quais são? Afinidade com o tema. Então, não adianta nada eu escolher um tema que eu não gosto. Claro, eu tenho que escolher um tema que eu estudei durante o meu trabalho, ou que tem a ver com o que eu curso. No caso, o curso de vocês é estética. Então eu tenho que ter afinidade nisso. Claro que eu sei que você pode estudar o curso todo, mas às vezes você não vai gostar de todos os assuntos ou de todas as disciplinas que o curso ofereceu para você. Correto? Mas eu garanto que 90% das disciplinas algum assunto te interessou. Então você vai ter que buscar em cima de um assunto, de uma disciplina, de algo que te interesse para você desenvolver essa pesquisa. Então tem que ter afinidade. Se eu escrever sobre um tema que eu não gosto, não vai sair nada. Já começa por aí. Então por isso que a gente tem que ir do início, do alicerce nosso, correto? Então afinidade com o tema, resposta a uma questão, problema que normatiza o trabalho. Então, ó, veja só, além da afinidade com o tema, tem que ter o quê? Um problema vinculado a isso, uma questão. Um problema que eu falo é um questionamento seu, que você pode aperfeiçoar e criar uma alternativa diferente para esse tema, certo? Aí surge esse tão esperado tema que vai fazer a diferença e vai construir esse trabalho do TCC. Existência de fontes bibliográficas suficientes. Então é interessante pegar um tema que tenha fonte de pesquisa, pessoas que já escreveram, porque nesse caso o trabalho de conclusão de curso de vocês é uma pesquisa, correto? É uma pesquisa, certo? Que vai ter considerações finais. Ele não é uma tese. Tese é para mestrado, doutorado. Isso não é o caso de vocês, tá? Então ele tem que ter base, né, fundamentações bibliográficas. Então isso é importante, tá? Inovação e principalmente relevância para a comunidade científica e para toda a sociedade. Entendeu? Então, olha que legal. Ser algo inovador. Quando eu falo de inovação, não é o caso aqui, mas a gente está falando de empreendedorismo. Então, dentro do trabalho de vocês, a gente vai criar ideias empreendedoras de conhecimento. Olha que lindo isso, gente. Certo? Eu gostaria de estar na sala de aula com vocês nesse momento, porque vocês iam, né, ir comigo nessa viagem do conhecimento, e eu garanto para vocês que vocês iam gostar. Eu estou louco para conhecer vocês, mas infelizmente nesse momento a gente não pode, né, dentro da sala de aula. Mas enfim, vamos lá. Inovação e principalmente
relevância para a comunidade científica e para toda a sociedade. Olha, comunidade científica para o ramo acadêmico. Então eu posso desenvolver um trabalho que o assunto tem uma veracidade, uma autenticidade muito grande e futuramente, se eu for cursar uma faculdade ou participar de um congresso científico, eu posso dar continuidade, porque ele tem relevância científica. E principalmente para a sociedade, toda a sociedade. Entendeu? Então, veja só, ele tem que ter afinidade com o tema, tem que tentar criar uma hipótese, uma solução, uma alternativa solução para um problema. Por quê? Porque o fundamento dele é resolver algo que a sociedade precise. Entendeu? E aí você que está se formando profissional, você vai fazer isso. Você deve, com seu estudo, com seu conhecimento, começar a trabalhar para os outros. Não estou falando trabalhar de empregado somente, pessoal. Estou falando para a sociedade, fazer o bem para a sociedade. É isso que a pesquisa faz. Isso falta no nosso país, gente. Por isso que eu quero estimular esse lado pesquisador de vocês. Correto? Então vamos continuar. Rigor acadêmico. O que é o rigor acadêmico? Olha o conceito dele, bem aqui, tá? Estimular o pesquisador, o aluno, que área de conhecimento o trabalho vai abordar e quais as competências que ele conquistará com o seu estudo. Entendeu? Então, o rigor acadêmico, ele tenta, na realidade, ele é a base para estimular vocês. Qual é a área? Claro, a gente está falando de uma área geral, que é a parte de estética, certo? Mas dentro da estética tem outras sub-áreas, a gente pode ramificar esse conceito, correto? E aí você vai observar qual é a área que você quer estudar. Que o rigor acadêmico vai te estimular através da afinidade do tema, das bibliografias, das fontes que você vai buscar para fazer esse trabalho. E aí com isso, quais as competências que ele conquistará, ou seja, que vocês conquistará com isso? Que aprendizado? O que vai criar em você quando você terminar esse trabalho? Entendeu? E estudar talvez um estudo de campo, alguma situação que você vivenciou dentro ou está vivenciando dentro da estética, entendeu? Isso é legal, isso é interessante, vai criar mais habilidades, mais competências. E aí a gente vem com essas competências. Principal, o que ele fala? Adotar a postura adequada, baseada em princípios éticos, olha, ética, responsabilidade, no trato com o cliente e comunidade e com outros profissionais de trabalho. Olha que legal, Então ele tem esse sentido de trazer essa postura adequada para vocês, correto? Tomar decisões também conscientes e inteligentes, identificando soluções e alternativas para diferentes problemas. Problemas existem vários, mas através de um você pode criar outras soluções para outros problemas que existem. Isso é uma competência que o trabalho de TCC pode criar em você, tá? Agregar valor às atividades desenvolvidas, potencializando os resultados de maneira inovadora, e criativa para a sociedade num todo. Agregar valor às suas atividades, entendeu? Então, se você vai estudar algo, ele tem o sentido de criar uma competência em você, esse trabalho, para agregar mais valores nas atividades que vocês já desenvolvem na área de vocês ou que vão desenvolver. Olha que legal isso, tá? De maneira o quê? Inovadora, criativa, colocando as suas ideias em práticas. Isso é essencial, para a sociedade no mundo de hoje. As pessoas precisam, pessoal, correto? Precisam que quem estuda desenvolva trabalhos que supram as necessidades e geram expectativas para outras pessoas. Então, um atendimento melhor, você criar uma metodologia de atendimento que você teve uma ideia diferente. Ah, mas atendimento existe. Existe, mas você pode fazer do seu jeito. É aquela identidade, é a autenticidade no tema. Entendeu? É isso o trabalho de TCC traz para você. Olha que legal isso daí. Então entra dentro desse trabalho, dessa disciplina que a gente vai desenvolver uma coisa linda, maravilhosa para vocês, tá? Outra coisa, para finalizar esse rigor acadêmico. Articular o conhecimento científico e tecnológico
numa perspectiva interdisciplinar. O que é interdisciplinaridade? É quando as disciplinas, correto, que vocês já tiveram no curso, elas conseguem formar todo esse procedimento, tá? Certo? Se comunicar na realidade. Interdisciplinaridade. Isso é muito legal. E isso o trabalho de TCC ele traz. Por quê? Porque você pode, num determinado momento, dentro do seu trabalho, mexer com vários tipos de conhecimentos ou conceitos que você já estudou de outras disciplinas. E elas vão ser interdisciplinares. Olha que legal isso, né? Dando um sentido multidisciplinar humano à sociedade. O que é o multidisciplinar? É que dá para ser utilizado para várias áreas do que você vai querer estudar, ou seja, do ramo da estética, da área profissional de vocês. Olha que interessante isso, pessoal. É muito legal, tá? Então, essa é a parte do rigor acadêmico que está linkada com a autenticidade do trabalho. Agora, a gente, para finalizar a nossa aula, né, aprendizagem aplicada. O que seria isso? Está ligada ao que os educandos farão para transformar o conhecimento e suas competências, do que a gente já viu, tá? Que estão adquirindo com a pesquisa em habilidades. Então, eu vou tentar transformar as minhas competências, correto? Em habilidades, por meio do trabalho de conclusão do curso, dos quais aplique como alternativas que buscam soluções ao problema que o trabalho estuda. Olha só, você cria habilidades para tentar solucionar problemas através do seu trabalho, através da sua pesquisa. Tanto para o âmbito profissional, quanto para o pessoal. Lembrando, voltou lá, âmbito profissional, na sua função. E aí, para a área pessoal, para desenvolver também a sua vida num contexto geral. Olha que legal isso daí. E aí a gente vem com isso, bem aqui, olha lá, surge uma questão, correto? O que as organizações e a própria comunidade, o que são as organizações? Empresas e a comunidade, o que? A população, a sociedade, esperam, né, da aprendizagem aplicada do seu trabalho de conclusão de curso. Entendeu? Então reflita nisso, para você já começar a formular ideias que formam o seu tema. O que será que a comunidade, o mundo real da autenticidade que a gente viu, né, ela quer do seu trabalho? Correto? O que uma empresa será de estética, uma clínica de estética, correto? Ou a sua própria clínica, se você já é dona, é microempreendedora, é dona de uma empresa já voltada para a área de estética, quer do seu trabalho de conclusão de curso. É assim que a gente tem que começar a refletir, certo? Para poder formar o nosso tema e desenvolver o nosso trabalho de conclusão de curso. Então reflitam também nessa questão, pessoal. Por isso que eu deixei ela para vocês, tá? E aí, olha só, o que é a resposta, na realidade, conceitual, teórica, que pode ser introduzida na prática desse assunto que a gente está desenvolvendo aqui, dessa questão, exatamente. Então vamos lá. Tanto a sociedade quanto as organizações querem que o educando busque solucionar seus problemas. Fato, isso a gente falou. Entendeu? O fundamento do trabalho de conclusão de curso é buscar alternativas que solucionam problemas. De quem? Da sociedade, ou seja, e também das empresas. Porque você pode trabalhar para uma empresa também no seu ramo. E hoje ela quer um profissional que solucione ou crie alternativas que solucionam problemas. E isso está faltando, principalmente no nosso país. E é isso que eu quero que vocês entendam. O conhecimento ele tem que buscar formar, né, essa disciplina que eu estou passando para vocês, ela tem que formar isso. Ela tem que formar esse conceito no pensamento de vocês, certo? Muito bem. Mas, para isso, é necessário desenvolver um plano de trabalho, priorizando partes do trabalho, atendendo prazos, identificando e alocando os recursos necessários. Entendeu? Então, para eu resolver um problema,
da sociedade, no que eu estudo, eu tenho que me planejar, correto? Eu tenho que fazer todo esse processo, atender melhor os prazos. Você já viu, vou dar um exemplo para você já viu aquele profissional que combina com o cliente e ele não atende do jeito que o cliente quer? Não que o jeito que o cliente quer, mas do jeito que o cliente necessita ser atendido. Entendeu? Às vezes o cliente ele não está exigindo de você só porque ele está te pagando, mas é porque ele quer algo a mais de você. Tá? Então você não é só a parte técnica, mas é todo o lado humano que você tem que colocar no seu trabalho. Você não pode tratar o seu cliente, né, como um número. Você tem que tratar o seu cliente como ser humano. Entendeu? Porque aí ele vai te pagar e ele vai te pagar com alegria. Correto? Por quê? Porque você fez o melhor com o seu trabalho, priorizando prazos, planejando o seu trabalho, estruturando todo esse atendimento que você dá. Correto? E aí ele vai voltar em você e ele vai fidelizar esse atendimento. E aí você pode cobrar o preço que realmente é merecido, que ele não vai reclamar. Por quê? Porque ele está tendo daquele profissional que é você o melhor. E eu acho que é isso que falta para o nosso país, para as pessoas do nosso país. Por quê? Porque as pessoas não têm nível, ou seja, não são estimuladas a pesquisar, a estudar. Entendeu? Então o trabalho de TCC é isso, é você fundamentar esse processo, de modo que a pesquisa em si desenvolva o potencial do educando pesquisador, ou seja, o seu potencial, meu caro aluno, minha cara aluna. Entendeu? É isso que a pesquisa tem que fazer, desenvolver o potencial de vocês. Entendeu? E vai fazer isso, certo? No qual ele possa, o aluno possa trabalhar em equipe, aprimorando suas habilidades em tecnologia, ou seja, utilizando como ferramenta. Gente, a gente está cheio de tecnologia, correto? Olha só, estou trabalhando com vocês por meio da tecnologia. Mas sabe que as pessoas confundem hoje? Utilizam os aspectos tecnológicos de forma errada. A tecnologia é uma ferramenta que aprimora todo o conhecimento que o ser humano já tem. Olha que lindo isso, pessoal. Só que o ser humano, a cada dia que passa, erra em utilizar a tecnologia. Né? Muitas pessoas usam a tecnologia só para falar mal dos outros em redes sociais. E não para estudar, para pesquisar, para fazer algo melhor. Não estou falando que a rede social é ruim, pessoal. Estou falando que as pessoas utilizam de forma errada um aspecto tecnológico. Entendeu? E o TCC aqui, ele quer mostrar para vocês que o ser humano e as empresas, a sociedade, mas vou falar de empresas, elas querem esse tipo de profissional, que não seja dependente da tecnologia de um lado vicioso que atrapalhe o desenvolvimento da vida dele, mas sim que ele utilize como ferramenta para aprimorar o desenvolvimento e conhecimento da vida. Então o TCC nosso, a pesquisa nossa é pautada em cima disso, para vocês melhorarem, por isso que eu falo, o desenvolvimento do quê? Da área pessoal de vocês e prospectar a área profissional, porque a gente é ser humano. E todo curso que você faz, independente do curso que você está estudando, qual é a ciência que você estuda, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que se formar em ser humano, para depois ser o profissional, porque o mercado não quer só o profissional. Se você não tiver o humano, o profissional não existe, pessoal. Entendeu? Só que as pessoas não entendem isso. E eu quero que você, meu caro aluno, junto comigo, aprendendo junto comigo, porque o professor está aqui para aprender. Entenda isso. Tá? Fazendo o nosso trabalho. Certo? Vamos para finalizar esse conceito aqui, tá? Então, de modo que a pesquisa em si desenvolva o potencial do educando pesquisador, no qual ele possa trabalhar em equipe, né? Aprimorando suas habilidades em tecnologia, utilizando como ferramenta, como eu disse, tendo eficiência em sua comunicação de ideias. Nossa, olha que legal isso, professor. Eu vou conseguir comunicar as minhas ideias com aquela pessoa que vai se utilizar do meu trabalho para fazer outra pesquisa, talvez, da minha apresentação. Ou do trabalho mesmo que eu pesquisei e eu vou desenvolver na prática. Depois do desenvolvimento meu
na área pessoal e profissional, comunicação de ideias. E principalmente transparecendo, olha só aqui para finalizar, o sentido do conhecimento do seu estudo para a vida humana. Olha que lindo isso, pessoal. Então, essa aprendizagem aplicada que tem um sentido junto com o rigor acadêmico, a autenticidade e o sentido do TCC, ele fundamenta esse processo de aplicação para transparecer o sentido do seu estudo, do que está sendo pesquisado em cima de um problema, de um tema que seja relevante para aquela área que você está estudando para a vida humana. Olha que show de bola, né? Gente, é lindo isso. O conhecimento é fascinante. Eu garanto que vocês também acham isso. Então, vai despertar isso em vocês, correto? Vamos lá. E aí, eu deixo a questão dessa semana. Relate de forma simples e objetiva um problema que você observa na área da estética, na área de vocês, que inicia-se no campo profissional e automaticamente prejudica as pessoas que dependem de um profissional de estética, certo? Do qual possa virar um possível tema de TCC. Então, pessoal, esse assunto aqui que eu tô, esse questionamento, na realidade, ele é uma provocação para vocês já começarem a refletir. Entendeu? Refletir em algo que pode ser e virar um tema de TCC em cima de um problema que vocês já estão cansados de ver na área de vocês. Certo? Então eu conto com vocês. Eu quero que todos, pessoal, não é só 4, 5, não. Todas vocês respondem essa questão. Tá? Eu estou à disposição de vocês. Para a gente debater junto. Então, se o professor não entendi, chama eu lá no WhatsApp, na parte no particular lá, professor, quero falar com você, não entendi, vamos debater um assunto, o que você acha desse assunto? A gente vai conversando, a gente vai aprendendo junto. Eu estou doido para conhecer os assuntos de vocês relacionados à estética. Sabe por quê? Porque o professor não sabe nada de estética. Correto? O professor não estuda isso, mas eu sei do quê? De educação, de conhecimento. E eu quero, junto com vocês, transparecer esse conhecimento para vocês e aprender mais do conhecimento. Olha que legal. É um elo, pessoal. Entendeu? Então, façam, reflitam nessas questões, reflitam nesse tema. Certo? Então, a gente falou, na verdade, de todo esse procedimento, autenticidade, rigor acadêmico e a aplicagem lá da aprendizagem, né? E para a semana que vem, a gente continua falando desses critérios de formulação de um projeto de TCC, correto? E aí a gente vai definir, vai falar mais desses assuntos aqui, que é a exploração ativa, conexões com profissionais, prática da avaliação, o papel do professor no projeto de TCC, e aí a gente finaliza essa etapa. Tá? Lembrando que a gente vai fazer algumas aulas nessa parte do ensino remoto, correto? Né? Até onde eu vou explicar o pré-projeto para vocês. E posteriormente, né, quando voltar no ensino presencial, a gente vai retomar, desenvolvendo o pré-projeto e o artigo e finalizando esse trabalho de conclusão de curso. Então eu preciso muito de vocês, eu preciso que vocês já peguem firme dentro dessa proposta, certo? E eu estou à disposição. Tá? E para finalizar e fechar a aula de hoje, eu deixo a reflexão da semana para vocês. Uma ideia sozinha é apenas uma ideia, mas aperfeiçoada pelo conhecimento, ela se transforma em sabedoria. Vocês têm várias ideias, mas ela não pode ser, ou elas não podem ficarem sozinhas. Correto? Elas têm que ser aperfeiçoadas. E eu acredito que vocês têm potencial para aperfeiçoar essas ideias e virarem sabedoria para vocês e para as pessoas que precisam do trabalho de vocês. Correto? Eu deixo aqui o meu muito obrigado, agradeço a disponibilidade de vocês estar junto comigo nessa videoaula. Eu tenho certeza que vocês aprenderam, porque eu aprendi. Se eu aprendi, vocês aprenderam também junto comigo. Então espero vocês semana que vem na próxima videoaula nossa, falando mais um pouquinho desse assunto que é lindo e maravilhoso, chamado TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Um abraço do professor Adriano, Deus abençoe a todos. Até a próxima.